Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Grangeiro, você está no canal Imparável e hoje estou aqui com mais um Imparável, o professor Wilson Cortez, que é auditor fiscal do estado de São Paulo há 18 anos. Ele também serviu na Marinha por 13 anos, hoje está na reserva e ele tem uma história incrível para contar para a gente. O famoso professor Tudão, como é conhecido Brasil afora. Professor, grande prazer estar aqui com você hoje. Que honra, Gabriel, a gente poder estar aqui no Gran Curso para poder conversar, que bacana. Quero poder estar aqui na equipe dos Imparáveis, né? É isso aí, professor. Professor, me conta, por que Tudão? Tudão, olha, Gabriel, eu creio que o Tudão é porque sempre tive vontade de ajudar pessoas e as matérias e disciplinas mais difíceis, o pessoal falava assim, ó, dá lá pro Tudão que ele resolve. Você começou a se especializar nessa área aí de legislação tributária. Sim. Para cobrir os buracos ali, o pessoal foi te chamando e você foi gostando, né? Foi gostando e Exatamente. tornando divertida uma disciplina que as pessoas não gostam, né? Exatamente. Como eu vejo que é uma disciplina muito importante para a carreira, que hoje eu participo já há 18 anos, eu vejo que vale muito a pena a gente estimular as pessoas a quererem ser aquilo que a gente deseja ser, né? Então, trazer à memória essas coisas que trazem esperança. Uma legislação bem alegre, bem festiva para a gente poder estudar, faz com que o aluno realmente se inspire e queira mesmo ser fiscal. E nos concursos fiscais, essa legislação tende a ser uma das matérias, se não a matéria de maior peso, não é isso? Com certeza. Matéria normalmente peso 3, muitas questões na prova, então a gente sabe que o aluno tem muita coisa para ler e se não for animado, como é que vai ser? Tem que ser animado. Você é professor há quantos anos? Eu sou professor há mais de 20 anos, mas eu, desde que me conheço por pessoa, eu tenho dado aula. Quer dizer, desde novinho eu tinha vontade de dar aula, sempre quis ajudar as pessoas. Então eu dava aula na Marinha de fuzil automático leve, dava aula de metralhadora a gás. Então o que me davam para dar aula, eu estava dando aula, entendeu? Sempre teve esse dom, né? Sempre tive essa vontade, esse gosto por dar aula, por lecionar. E aqui no GRAN estou tendo a oportunidade de poder ajudar os alunos de todo o Brasil. Querido, você quer ser fiscal, meu querido? Vem aqui para o Gran Curso que a gente vai detonar, viu? Vai invadir, né? Como você disse. Nós vamos invadir o território nacional. É aqui mesmo, viu? Professor, e hoje a gente conhece o Wilson Cortez aí, professor de destaque, de grande renome no Brasil inteiro, que ajuda, já provou aí milhares de alunos, né? Você me contou que teve turma sua que 30% dos alunos foram aprovados, 40% dos alunos foram aprovados. E a gente olha isso e não entende a história por trás, né? A luta que ocorreu por trás disso tudo, até chegar a esse patamar, essa possibilidade que você tem hoje de ajudar tantas pessoas, também uma estabilidade financeira ali no serviço público, desempenhado com qualidade, sempre honrando o cargo. Conta pra gente, como é que começou, um pouco das suas origens, como é que começou essa trajetória de concurso, como é que foi esse começo aí do professor Wilson? Nossa, é uma honra poder estar aqui para contar um pouco de história, porque assim, a gente falar da vida da gente é tão importante, porque nós não somos só um número, nós somos pessoas, nós temos história. E a minha história, ela, como qualquer pessoa que assim eu vejo que é muito guerreira, é uma história que começou com muita luta. Então eu fui abandonado com 4 anos de idade pelos meus pais biológicos. Uma tia muito carinhosa que eu não pegou a bucha para criar, né? Pegou a criança, tirou lá de Santos, onde eu nasci, levei lá para o Rio de Janeiro, fui morar com ela, com duas sobrinhas dela, com mais a mãe das sobrinhas, que era filha dela, com mais um avô, um monte de gente num lugar pequeno, e nós fomos lá para se virar. E ela resolveu me assumir como filho e falava para mim uma coisa que eu acho muito séria. Ela falou, você não pode ser um banana, porque se você for um banana, vamos dizer que você foi criado pela sua tia. E ela muito especial, ela falava assim, eu já tinha entrado, Gabriel, para a Marinha antes de ter entrado, entendeu? Porque ela era bem rígida, mas era maravilhosa. E aí o que acontece? Ela chegou um determinado momento, eu estudava em escolas muito ruins, mas era um bom aluno. Mas as escolas eram muito ruins. Sempre escola pública, né? Escolas públicas, escolas, a princípio, onde a gente tinha um material muito ruim. Eu lembro até hoje que nas escolas que eu frequentava tinha meninos de 12, 13 anos de idade já armados, levavam arma para dentro da escola, quer dizer, umas coisas assim bem complicadas. A gente via que o Rio de Janeiro sempre com aquela dificuldade, né, com um negócio de segurança. E aí ela chegou um belo dia e falou assim, ó, tem um concurso para você fazer. Eu falei, que concurso? Tinha 14 anos.
fazer para as escolas militares, porque, a princípio, eu não tenho condição de pagar o teu estudo. Então, vai ficar muito difícil para a gente. E eu falava para ela, mas o que eu faço? Você vai lá fazer a prova. Você é bom aluno na escola, eu vejo que você tira boa nota. Eu fui sem nenhum curso, sem nenhuma preparação, sem nada. Fui naquele Maracanã lotado, fui fazer o concurso para a Escola de Cadetes da Aeronáutica. Foi um fiasco, Gabriel. Primeiro concurso da minha vida, posso dizer claramente, foi um fiasco. Sabe aquela coisa, você sair, passou, o rolo compressor passou por cima de você e você não viu nem que matéria que era direito. Você foi sem estudar nesse caso? Foi sem estudar especificamente para concurso. Não sabia o que era aquilo, né? É tudo novo, né, professor? Tudo novo, aquele monte de garotos, 14 mil, 15 mil, 30 mil, eram 30 mil garotos no Maracanã. Então você via aquele monte de garotos sentados nas arquibancadas para fazer uma prova, né, nas cadeiras, aliás, para fazer a prova, e você olhava assim, aquele monte de gente. Na época era interessante, o Rio de Janeiro era muito pungente, assim, concurso público sempre foi. Então eles tinham umas camisas, né? Turma dos cobras, o cara botava uma cobrona no peito, assim, você olhava assim, caraca, esse é cobra, eu sou o quê? Eu sou papagaio. Fica até intimidado. Né? já intimidava já com a camisa. A gente tem isso aqui, a gente distribui as camisas nos aulões de véspera, aí o pessoal usa nas provas. Aí pronto. Aí eu sei, eu sou imparável, eu sou inabalável. Aí o pessoal às vezes intimida ali o concorrente, mas a ideia não é nem essa, a ideia é a pessoa ir mais confiante, mais leve. É mais pessoal não é do que com outra pessoa, a gente né? se preocupa sempre do aluno ter o melhor resultado possível, não necessariamente prejudicar ninguém. Ninguém. Mas na época lá eu acho que não foi nessa intenção, porque a cobra ela é muito feia, então o negócio devia ser mesmo para assustar o outro, entendeu? Mas eu sei que a gente foi lá para aquele Maracanã, foi um fiasco, Gabriel. Então, o que aconteceu? Cheguei na prova, bem triste, né? Falei com a minha avó, que eu chamo carinhosamente de avó, já falecida, e a minha tia que me criou, e falei para ela, olha, eu fiz o meu melhor, mas não deu, né? Ela falou, então, estava falando aqui com o seu tio, a gente podia se apertar, todo mundo aqui em casa, e pagar um curso para você. Mas aí você tem que se dedicar. Aí virou um desafio, né? E eu acho que tem gente que é boa de desafio, viu? Porque eu não tinha condição, ela estava me dando a última condição que eu tinha, e ela falou, eu vou pagar para o ano que vem. Aí eu comecei a estudar, Gabriel. Eu comecei a estudar, falei para você uma vez, eu comecei a estudar todos os dias. Todos os dias. Eu ia para a sala de aula, já ia estudando. Voltava da sala de aula, voltava estudando, chegava em casa. Com 15 anos de idade? Com 15 anos de idade. Estudando. Porque eu via assim, eu acho que, eu falo isso para os meus alunos, a melhor motivação para o aluno é a necessidade. Os meus melhores alunos não são aqueles que têm mais dinheiro para pagar curso, nem aqueles que, a princípio, têm melhor tempo, maior quantidade de tempo. São os necessitados. Aqueles que têm necessidade, eles realmente têm uma motivação interna muito grande. E eu, assim como muitos colegas que estão aqui na casa, que têm uma história muito bonita, era um dos necessitados. Precisava, tinha necessidade. Tinha necessidade até para me alimentar, meu querido. Então eu fui com tudo para aquele cursinho, sem saber o resultado, porque é interessante, você tem 15 anos de idade, você não tem ideia do que vai acontecer. Então a gente foi lá que nem um doido, né? Nunca tinha estudado física, nunca tinha estudado química, nunca tinha estudado verdadeiramente história, geografia. Todas as matérias que caíram no concurso, a minha escola não tinha dado. Eu comecei tudo num ano só, a virar tudo. Às vezes você entra num cursinho aqui e você pega aqueles cursos bem completos, né? Você está revendo tudo que você viu na faculdade, está vendo um monte de matéria nova. Quem quer ser fiscal hoje em dia, você imagina, o cara tem que estudar um monte de direitos, aí um monte de contabilidade, um monte de auditorias, um monte de... E o cara pega todas as formações e bota ali no concurso 19, 20 matérias. Tem como fazer? Tem. Mas tem que começar com uma grande maratona, tem que começar no primeiro passo. Então, a primeira coisa que foi a gente ir para o cursinho, encarei aquele cursinho, encarei aquelas apostilas. Era o único material que tinha na época, hoje em dia tem tantos materiais legais, né? Aqui a gente tem PDF, aqui tem vídeo aula, lá naquela época não tinha nada disso. Bom, aí a gente foi para a prova. Sucesso. Eu, na véspera, não posso dizer para você, na véspera eu dei uma crise de choro, eu não queria mais fazer a prova, meu irmão. Tudão tem que falar para você a sinceridade. E a minha avó, essa tia querida, chegou, segurou na minha mão e falou assim, não, você vai. Agora que você já fez tudo, você já estudou tudo que tem que estudar, agora você vai. Eu te levo lá. Ela foi todas as vezes comigo no Maracanã. É comum, né, o concurseiro ter, na véspera da prova, uma crise, achar que não vai dar certo, achar que não está pronto. Na verdade, você nunca acha que está 100% pronto. Né? É verdade. Toda vez assim você acha que está faltando muito. E aí, o que aconteceu? Mesmo eu
Eu creio que essa crise deu uma semana antes da prova, estava lembrando. E uma semana antes da prova eu comecei a não poder conseguir mais pegar os livros, os cadernos. Porque eu fiquei muito nervoso, fiquei muito triste. Eu ficava só no quarto fechado e pensando na prova. Bom, ela me levou na prova. Eu passei nas 3 provas. Na Marinha, eu fui muito bem. No Exército, na Aeronáutica, eu fui melhor ainda, que as provas eram mais simples na época. E na Aeronáutica, se eu não me engano, eu fiquei entre os 20 primeiros colocados. Muito bom o resultado. Bom, eu pude escolher qual carreira é essa. Você escolheu a Marinha. Escolhi a Marinha, porque a Marinha era lá no Rio de Janeiro, e eu morava no Rio de Janeiro com a minha tia. Aí eu falei, vou ficar por aqui perto, né, da senhora, que é a minha referência de família, né, que eu fui abandonado pelos pais, a minha referência de família é a senhora, vou ficar aqui perto. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então fiz a Marinha, fiz meus cursos superiores na Marinha, na Marinha eu me formei em Engenharia Elétrica pela Escola Naval, depois me formei em Engenharia Naval pela Politécnica. Então eu sou 2 vezes engenheiro. Amava matemática, sempre amei, e comecei a dar aula para ajudar pessoas de matemática. Aí veio o gosto por dar aula. Só um parênteses aqui, tudo isso foi fornecido pela Marinha? Tudo isso foi fornecido pela Marinha. Os estudos foram custeados? Estudos custeados pela Marinha, então o curso superior pela Marinha, o 1 e o 2. 2 cursos superiores eu fiz pela Marinha do Brasil. Eu não posso reclamar em nada, minha carreira militar foi muito bonita, fui primeiro colocado de curso de guerra na selva, primeiro colocado de curso de patrulha, primeiro colocado de curso era atirador de elite. Então era bom naquilo que eu fazia, gostava muito. O pessoal até estranhou muito quando eu saí, Gabriel. O pessoal falava, você saiu, aí a Marinha fecha, porque o cara gosta tanto, né, vibra tanto. Mas chegou um determinado momento que veio no meu coração assim, que eu precisava de um tempo mais para a família, né? E aí eu pensei realmente em ver se existia algum caminho fora Na Marinha você passa muito tempo fora, né? Muito tempo embarcado, muito tempo no mar. E aquilo para mim começou a me preocupar bastante. Quando a gente é jovem, nossa, tem coisa melhor. Você vai para o mar, vai conhecer novos países. Eu conheci 26 países pela Marinha. Então, quer dizer, a viagem de ouro, que é uma viagem de instrução, né, no final do nosso curso, é maravilhosa. Você está com jovens, seus amigos, com 20 anos de idade, conhecendo um monte de países. E ainda recebendo em dólar. Mas, depois, quando você vai ficando mais adulto, as suas prioridades vão mudando, né? Então eu fiquei pensando, não, agora está no momento de mudança. Só que eu não sabia o que fazer. E aí, um belo dia, eu conversei com um colega que já tinha saído da Marinha e era auditor fiscal da Receita Federal. E ele passou por mim e veio conversar comigo, do nada. E eu perguntei, poxa, tem tanto tempo que eu não te vejo, o que você está fazendo? Não, eu sou auditor. Auditor? Auditor, o que é auditor? Auditor da Receita Federal. Eu sou auditor da Receita Federal, já tem mais de um ano, passei 2º lugar do concurso. Eu falei, gente, que legal. Está gostando? Para que eu perguntei isso? Ele falou que estava gostando da carreira, que é uma carreira muito interessante, muito boa, que ele estava se sentindo muito valorizado. Hoje é um grande mestre de direito tributário, uma pessoa muito querida. Só que, quando ele falou aquilo tudo, me inspirou. Eu falei assim, gente, é uma coisa interessante, eu não tinha pensado nisso. O que é ser um auditor da Receita? Então, aí comecei a estudar, sozinho. Mas naquele jeito, né? Em 97, quando eu passei no meu concurso, os materiais ainda eram materiais antigos. Materiais que a gente pode dizer só eram as apostilas e livros. Sim, e curso presencial, né? E o curso presencial, propriamente dito. Na Marinha a gente ainda era duro, bem durinho. Tanto é que eu fiz concurso de bolsa, e eu lembro que eu ganhei bolsa integral no cursinho. Cursinho que depois eu comecei a dar aula. Então, na verdade, eu comecei a gerar um ambiente de poder passar no concurso. Eu não fiquei preocupado somente em ficar estudando que nem um louco. Eu fui preparando situações, então eu dava aula, eu preparava material, eu ficava envolvido com o concurso público. De alguma forma eu ficava envolvido ali e coloquei como mais uma matéria. Aí me deram a oportunidade de eu estudar na USP, e eu coloquei como mais uma matéria. Vou estudar na USP, você é engenheiro naval? Beleza, mas uma matéria eu vou chamar de concurso público e vou ficar estudando. Enquanto eu estiver... De maneira constante. Entrava no seu cronograma ali. Cronograma normal. Então não era aquela coisa assim, tipo, hoje a gente vê assim, a luta da galera 12 horas por dia, 14 horas por dia. Aquela coisa que normalmente deve ser só no prévio ao edital. O edital saiu, então você agora vai dar todo o gás que você tem. As pessoas estão querendo fazer isso o ano inteiro. Tomando droga, Ritalina, não sei o quê, para ficar aceso, Guaraná. E eu falo assim, gente, não é para isso. Não deve ser assim. Por que não deve ser assim? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Tem que haver equilíbrio nas 3 áreas. Se você, a princípio, não alimentar o teu corpo, você
pode estar bem de espírito, pode estar bem da alma, suas reações estão ótimas, mas você cai duro no chão na frente da prova. Eu tive aluno que, quando estava se preparando comigo lá, o colega, ele a princípio chegou atrasado no dia da prova, ele desmaiou, ele entrou no portão de chegada na prova lá, e desmaiou, caiu duro, caiu com a cabeça no chão, se machucou, acabou a prova para ele. Eu falei assim, gente, todo o esforço terminou por causa de uma coisa do corpo. Querido, o corpo é muito importante, precisa estar equilibrado. Então eu falei para ele, precisa de equilíbrio, cara. Você não pode fazer isso. Outros que me esqueceram o óculos. Eu tinha um grupinho de alunos que a gente ia lá ajudando sempre para poder se preparar. O cara esqueceu o óculos na prova. Gabriel, como é que você vai fazer a prova sem óculos? Você não chega sem óculos. Isso tudo é porque tentaram dar um tiro ali, um sprint. Que nem o doido. Que não estavam prontos para isso. Não tá. É melhor ter uma constância, aumentar aos poucos, né? Exato. É que nem academia. Se você não tem um hábito de fazer exercício físico, você não vai ficar 4 ou 5 horas ali treinando, fazendo exercício, atividade física. Você vai começando aos poucos, sei lá, 2, 3 vezes por semana, depois vai aumentando, até você criar uma rotina. Isso tudo entendo que também é algo nessa linha. E existem casos e casos. Temos aqui entrevistados que estudavam o dia inteiro, 10 horas por dia. Tinham esse privilégio, né, todo mundo que tem. E temos casos aqui de entrevistados que estudavam 3 horas de madrugada e passaram em excelentes concursos também. Então, às vezes demora um pouquinho mais, às vezes você sofre um pouquinho mais no caminho, né? Você reprova mais, talvez, mas também dá certo. Se houver constância. Se houver constância. Se você parar no meio do caminho, recomeçar, enfim, aí acaba que tudo que você aprendeu você vai esquecer e não vai adiantar muita coisa. Exatamente. Na verdade, é como um navio que sabe para onde ele quer chegar. Ele pode até diminuir a velocidade, mas ele sabe aonde ele quer chegar. Então a gente tem que ser como um navio que sabe onde quer chegar. Então eu posso usar a velocidade de cruzeiro, que é a velocidade perfeita do navio, onde eu não acabo com a minha saúde, onde eu não acabo com a minha alma, onde eu ainda posso alimentar o meu espírito. Então, quer dizer, ou eu vou que nem um doido, com o navio a última nas máquinas, podendo estourar tudo no meio do caminho e talvez até não chegar. Então, na verdade, eu vejo de uma forma assim, constância é uma excelente forma de nós conseguirmos chegar num objetivo que demora um tempo, que demanda um tempo. A outra coisa que eu preciso é que a gente entenda que o tempo é tão precioso que eu percebi assim, eu não vou me preocupar mais com o tempo. Eu vou fazer isso como uma situação assim, vai chegar o meu concurso. Então eu vejo muitas pessoas que entram em contato comigo pelo Zap, a gente dá aula para muitos alunos do Brasil inteiro, e eles falam assim para mim, professor, acabou a minha vida, meu concurso da minha vida acabou. Eu queria ser fiscal de Curitiba, eu fui péssimo na prova, por exemplo. Ainda está ouvindo a gente aqui. Aí eu falo assim para você, querido, você pode até ter o desejo de ser fiscal de Curitiba, mas não significa que você ia ser feliz lá. Você tem uma outra carreira dentro da fiscalização ou de outra, em qualquer área que você queira, que pode ser tão maravilhosa ou até maior do que você está imaginando. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Eu pensava em ser fiscal da Receita Federal, porque o colega que me apresentou era para ser fiscal da Receita Federal. Quando eu estava me preparando, apareceu o concurso para São Paulo, que não aparecia há 20 anos. Eu sempre falo para o aluno, aí vem uma máxima que eu falo na sala de aula, edital é prêmio para o candidato que está se preparando. E vem um prêmio, um presente para você. Você está se preparando, daqui a pouco vem o edital. É um presentaço. Você começou a estudar antes do edital? Eu comecei a estudar antes do edital. De maneira constante, todo dia. Todo dia um pouco, todo dia um pouco. Mediante outras atividades também? Mediante um monte de atividades lá como militar. E aí, quando chegou, eu cheguei a estudar, tem umas coisas engraçadas. Como militar, a gente estuda nos lugares mais inusitados. Eu estudei na proa de um navio de transporte de tropa. O pessoal chamava de navio negreiro. Eram 800 militares lá dentro, e aquele navio, a ponta do navio, normalmente é aquela que faz assim quando a onda vem, né? Onda gigante. Então eu lembrava que eu via os militares nas outras camas assim, saindo da cama. E eu lendo. Tinha gente vomitando, desculpa o tempo, gente. Mas, e eu lendo. Então, na verdade, também existe uma resiliência, né? A vontade, a determinação, a motivação de saber o que você quer, faz que você não se perca no caminho. Então, em qualquer situação, eu lembro que no meio da patrulha, às vezes tinha um tempinho, o pessoal ia descansar, eu pegava lá o meu resuminho. Botava um plástico, que chovia quando a gente fazia patrulha lá no Rio de Janeiro, botava um plástico, estava lá o povo tudo doido e eu estava lá. Então, o prazer, às vezes, de algumas pessoas era, eu vou fazer uma coisa, vou fazer outra. Eu não, vou estudar, porque eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu vou chegar até esse final.
entendeu? Então, consegui, graças a ele. Aí, o que eu falo a respeito? Quando você tem um bom tutor, e esse rapaz que a princípio era militar e veio falar comigo, foi um bom tutor. Ele me indicou bons livros, na época eram os melhores materiais. Quando você tem um bom cursinho, alguém que possa te indicar caminhos, possa te levar, abrir horizontes. E quando você tem a sua motivação, ninguém segura você. Você é imparável. Imparável. É exatamente isso. Eu sinto que naquele momento eu descobri, e é muito gostoso, Gabriel, você ter a primeira aprovação. Nossa! Às vezes o pessoal fala, eu não vou fazer esse concurso, porque esse concurso é muito pequeno para mim, não sei o que. Eu falei assim, faz, passa. Tem a hora que você faz e não passa, não tem problema, mas faz e passa. E receba o presente que é a aprovação de você mesmo, dizendo assim para você mesmo, eu posso, eu sou imparável. É sensacional. Então, quando eu passei na Marinha, aquilo abriu um horizonte para mim, para falar assim para mim, você pode passar em qualquer concurso da sua vida. Ganhou confiança, Confiança. aumentou a autoestima, abriu o mundo, né? Porque você viu que não poderia ver, estudou em boas escolas. Outras matérias. A remuneração não é das mais altas, mas você teve outros ganhos indiretos que você nunca teria, né? Sim, exatamente. Então, na verdade, o concurso, na sua época, para a sua realidade, era talvez a única opção viável. Era a única opção, Gabriel, única opção. Eu sei que a minha família hoje, né, minha tia já falecida, minhas primas têm uma situação de relação, né, de tudo, mas a minha família original, da onde eu saí mesmo, que eu não conheço muito bem, porque são os meus pais que me abandonaram, eu sei que ainda continuam na vida bem humilde. Lá no Rio de Janeiro, meu pai, por exemplo, mora na mesma favela que ele, a princípio, morava lá atrás. Talvez essa fosse a minha realidade se eu tivesse morado com ele, né? Mas, graças a Deus, Deus botou aí o caminho do concurso público e depois, eu falo pro Gabriel aqui, eu tenho 31 anos de servidor público, né? Seja na esfera federal, 13 anos na Marinha, 18 anos como fiscal, são 31 anos já. E eu sou muito feliz, porque eu vejo que é uma grande oportunidade. E muitas pessoas me são mandadas, Deus manda mesmo, pessoas para virem conversar comigo e eu falo assim, cara, eu tenho um remédio para essa situação, você está enrolado? Vamos começar a estudar comigo, vamos estudar. Eu lembro uma moça, e eu estava lembrando de vir para cá, não vou citar o nome dela para não expô-la, mas ela chegou na minha casa, ela pedindo ajuda, chorava, que ela falava assim, meu filho só dá valor para o pai, porque o pai não estuda e tem uma excelente profissão, porque ele a princípio é um negociante. Então, ele tem tino para o negócio. Eu estudei a vida toda, sou engenheira química, só que eu não tenho felicidade na minha profissão e também não estou ganhando bem. Então, ele tá vendo uma pessoa triste e uma pessoa feliz. Então, ele só dá valor para o pai que está feliz. Eu falei, o que você quer? Eu queria passar num concurso para ser auditora fiscal da Receita Federal do Brasil. Eu falei assim, então vamos estudar lá em casa. Ela virou minha aluna, foi minha primeira aluna, Gabriel. Primeira aluna que eu tive de estudar em casa, na mesa da sala, minha esposa estava junto, a gente estava lá estudando. Tá. E aí estudamos todo o livro. Eu falava assim, estuda esse livro. Ela lia todo o livro, fazia todos os exercícios. Eu falei, gosto disso. Gosto de pessoa que quando a gente dá uma tarefa, a pessoa faz tudo. Beleza, tem tudo para passar. O negócio era psicológico. Fui lá, conversei com ela, falei um monte. Fui tratando ela, às vezes a gente passava 1 hora falando e meia hora estudando, porque na realidade o problema era psicológico. Bom, chegou um determinado momento, ela passou como técnica da Receita. Fiquei muito feliz por ela. E ela ficou muito feliz também. Só que ela não desistiu. Ela queria ser auditora. Ela hoje, recentemente, não é hoje não, já tem algum tempo, eu encontrei com ela, ela era chefe da fiscalização da Receita Federal do aeroporto de Viracopos. Então, ela simplesmente conseguiu ser auditora e virou aquele... E eu fui acompanhando, porque depois a gente pega o filho, né, que nem acho que aqui no GRAN, assim, né, a gente traz você aqui para o primeiro contato e depois a gente confia que todo o material que você tem para estudar, você precisa mesmo estudar. Então, vai chegar um momento que a gente vai te dar os retoques, retas finais. Hoje eu vou dar uma reta final do ISS Manaus aí, eu quero botar vocês tudo para dentro, gente. Então, a história é o seguinte, a gente está preocupado em ajudar vocês, mas de toda forma você precisa sentar naquela cadeira e adquirir HBS, Hora Bumbum de Estudo. Tem que sentar lá e ficar firme, senão a gente não consegue o resultado final. É uma parceria, né?
E então eu vejo assim, é muito interessante, muito importante a pessoa ter foco e a pessoa manter-se motivada até o final. Bom, hoje eu sou um auditor fiscal da Receita do Estado, né? Já tenho 18 anos, conheço bem o ICMS, o ITCD, o IPVA, comecei a ganhar gosto por isso e preparo alunos para concursos públicos estaduais há muitos anos. Pelo menos 4 turmas de São Paulo foram minhas alunas. Então a gente tem aí muitos colegas fiscais na carreira. E nas outras estados todos também. Eu encontro os colegas no aeroporto. Tem muita alegria de ver mudanças de vida. Eu sei como nós chegamos na Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda foi o seguinte, eu vou dar mais um fato. Eu fui um militar preso pela Marinha do Brasil em São Paulo, porque eu não avisei para o almirante que eu ia fazer concurso. Então, como eu não avisei para ele e passei, ele ficou muito bravo. E aí ele pegou e me prendeu, junto com todos os outros 40 militares do meu concurso que passaram. Todos foram presos. Você ficou 40 presos, ficamos presos, prisão administrativa. Eles pegavam a gente, botavam numa cela lá e botavam a gente, trancava nós lá dentro. Eu pedia pelo menos, me dá a apostila que tem a segunda fase do concurso. Eu tenho que estudar, dar esse negócio aí. E aí nós fomos presos, por quê? Porque a gente não pediu autorização para fazer a prova, mas eu acho que hoje ainda, de uma forma um pouquinho diferente, ainda tem essa pressão para os militares que queiram sair. Não é tão fácil para eles, por causa dessa situação. Quer dizer, eles sempre tentam, de alguma forma, querer que a gente permaneça, né? A vontade é que permaneçamos. Né? Mas é possível, né? Você conseguiu, o professor Joses conseguiu, o professor Carlos Mendonça também já foi. Um monte de colegas, né? Colegas aqui em diferentes áreas. Você na fiscalização, o professor Joses na área de TI, o professor Mendonça na área jurídica, né? Procurador. Sim. Então, parece-me que o Exército, as Forças Armadas, formam bons profissionais, né? Sem dúvida, eu não tenho dúvida disso. Foi uma grande oportunidade poder ter estudado na Escola Naval do Rio de Janeiro, no Colégio Naval em Angra dos Reis, estudado na Escola Politécnica de São Paulo também pela Marinha, quer dizer, eu não posso reclamar. Aí realmente Deus abriu um leque de opções assim para a gente e a gente pôde aproveitar. Mas eu vejo assim, o gosto por estudar e o gosto por ajudar, eles estão juntos aqui. Então por isso que a gente estuda, toda vez que sai um concurso novo aqui, querido, tem um compromisso com vocês. Eu vou estudar toda a legislação de Manaus, mas você também vai estudar e nós vamos passar. Aí eu vou estudar toda a legislação, agora a gente está com a Bahia, está aberto, a gente vai fazer o aulão. Semana que vem vamos fazer o aulão lá. Eu quero ver você passar. Então eu quero que você continue estudando. Eu continuo estudando toda a matéria. E você, porque é muita legislação, mas eu quero que você também estude para a gente poder passar junto lá. Tá bom? Bacana. É bacana. Né? Professor, nós temos aqui um mote, já até falamos sobre ele, ser imparável, no sentido de não desistir. Não é que é um super-herói, uma pessoa invencível, uma pessoa que não cansa, não é isso. Todos nós somos humanos, sujeitos ali aos nossos momentos de fraqueza, mas o imparável é aquele que segue em frente apesar das dificuldades, apesar, às vezes, do medo, apesar, às vezes, das suas próprias fraquezas. E queria que você deixasse uma mensagem aqui aos nossos imparáveis, talvez para quem está desmotivado, para quem está pensando em desistir, para quem não tem recursos, ou às vezes tem recursos, mas não tem apoio, ou tem apoio, mas não tem alguma outra coisa que precisa. Enfim, existem pessoas ali das mais variadas condições e todos ali querendo se superar, querendo continuar, não parar até chegar aos seus maiores sonhos. Nossa, que honra, Gabriel, poder falar com vocês, queridos, porque eu vejo assim, foi uma grande oportunidade que eu tive. O pessoal lá na minha terra, lá no interior de São Paulo, onde eu moro agora, fala assim, o cavalo arriado passou, você tem que pular em cima. O cavalo está arriado, está facinho de subir nele, então você pula em cima. O que eu quero dizer isso com você? O concurso público ainda é a forma mais totalmente possível da gente conseguir e subir num determinado grau assim que você não subiria naturalmente de uma forma comum. Na verdade, é uma oportunidade democrática de todos chegarem a um objetivo. Para isso, a gente tem que saber que todos têm dificuldades e todos a situação, cada um, quando você pensa assim, eu vi isso no dia que eu fui aprovado e me reuni com todos os outros, e aí eu ficava assim querendo bater palma para as pessoas, porque os problemas delas eram muito piores que os meus. Quando uma mãe de 4 filhos, que estava desquitada, falou que passou no concurso e ela cuidava dos filhos, ela tinha 4
4 tempos no dia, e um deles era estudo, e era 2 horas por dia, porque não dava mais, porque as crianças estavam eram pequenas. Eu falei assim, pronto, agora deixa eu apertar tua mão, minha querida, porque a minha dificuldade não se compara com a sua. E você está aqui. Méritos seus, parabéns, parabéns. Então, eu não sei qual que é a sua dificuldade, mas quando a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente, às vezes, a melhor velocidade que a gente tem é permanecer parado um pouquinho, mas daqui a pouco começar a andar aos poucos, e daqui a pouco começar a correr de novo. Você entende? O fato de você parar não significa desistir. Está cansado? Descansa. Não desiste. Não desiste do concurso público. Ele ainda é a melhor opção. Eu vejo assim claramente. Eu vejo pessoas mudando de vida todos os dias. Queridos, eu vejo pessoas mudando de vida todos os dias através do concurso público. Então eu creio naquilo que eu estou falando. Eu vivi isso, tem 31 anos de concurso público. Desde os 15 anos de idade em concurso público. Eu vivo isso intensamente. Então eu quero dizer para você, você está com um problema e esse problema não se resolve claramente de uma forma fácil, então você guarda o problema. Bota ele num lugar que você, a princípio, possa ficar olhando para ele quando for necessário. E começa a fazer uma atividade paralela. Às vezes, o fato de você estudar, você tira o foco do problema. É uma doença na família. Estuda um pouquinho e vai cuidar do familiar. Você entende? Estuda um pouquinho e vai cuidar do familiar. É uma separação. Nossa, tantos casos que a gente vê de separação. Estuda um pouquinho e vai tentando cuidar também da sua alma. Lembra? Alma, corpo e espírito. A gente precisa equilibrar os 3. Cuidado do corpo. Tem gente que só quer estudar e, a princípio, esquece de fazer uma atividade física. O Gabriel está falando da academia. Tem que fazer uma corridinha ou uma caminhada. Faz alguma coisa, querido. Não deixe o teu corpo ir para as últimas. Não desgasta tudo. Teu corpo é finito. Assim como tudo que é dado para nós, é uma coisa finita. Então, a gente não pode, assim, acabar com tudo. Agora, o fato de ser imparável significa ter foco e ir até o final. Só acaba quando termina. Vai até o final, querido. Você pega a matéria, destroça, você pega tudo que foram te passando. Eu sei que os professores aqui dão muita dica, anota tudo, pega aquele AD, vira do avesso. Vai até o final, não deixa nada de fora. E vai estudando, vai estudando. Ah, aquele concurso tal foi muito difícil, tinha um monte de gente na minha frente, passaram. Beleza, filho andou. Ah, o concurso tal foi muito difícil. Filho andou. Vai chegar o teu momento. Eu falava para mim mesmo, eu não quero nem saber quanto tempo vai levar. Vai chegar o meu momento. Eu comecei a estudar com 28, passei com 31, tá bom. Chegou o meu momento. Hoje eu já tenho 49, 18 anos de fiscalização, estou super bem, feliz, agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele pôde me proporcionar. Estou muito feliz, entendeu? Então eu quero que você fique assim também, quero ficar animado. Gabriel, eu quero muito que as pessoas saiam daqui pensando assim, ó, cara, o camarada não estava lá no Rio de Janeiro, ele ia ficar na favela, né? Ia ser um bom traficante, talvez, misericórdia, né? Mas, o que Deus fez? Não, vamos fazer concurso, meu querido. Hoje em dia, eu vejo assim claramente, muita gente é retirada dos lugares mais humildes porque conseguiram. Tem vários exemplos, inclusive aqui em Brasília, de pessoas renomadas hoje que, a princípio, tiveram origens humildes e foram modificadas através do concurso. Como eu sei que vale a pena. Como eu sei que basta a tua motivação para que isso possa acontecer. Eu sei que o Gabriel está dando oportunidade para todo mundo para estudar de um jeito bem mais barato do que eu pudesse imaginar. Porque eu nunca imaginei uma coisa desse sentido, mas é muito legal fazer parte disso. Estou super feliz, viu? Vai ter legislação aqui de tudão, meu. E você vai passar, sabe? Tem 5 mil municípios, o que aparecer nós vamos tentar dar uma... Eu já falei para a Suzy, que me ajuda muito, Gabriel. Suzy, se quiser que eu grave 3 horas do negócio, só para te dar o caminho das pedras, porque às vezes não tem aluno, sabe qual é? Porque aquele concurso é muito específico, é Pirapozinho do Oeste. Mas eu, se deixar comigo, eu vou ficar que nem um doido, atrás do concurso para você, para poder falar, ó, estuda isso, 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 isso e isso. Leia, detone e vai virar fiscal. Fiscal é uma das carreiras, eu amo todas. Mas a que tocou meu coração, que hoje eu sou, é fiscalização. Então, se você quiser virar fiscal, vem aqui para o Gran Curso que a gente vai detonar, vai ajudar você. É isso aí, professor. Muito obrigado aqui. Uma honra. Pela participação. Se você gostou deste vídeo, assine nosso canal, ative as notificações e receba todo o conteúdo que postamos por aqui. Toda quinta-feira temos um novo vídeo, uma nova entrevista com pessoas inspiradoras, com imparáveis, como o nosso professor Wilson Cortez. Obrigado. Muito obrigado. Fique com Deus. Até mais, gente.